Ai, tá. E fala galera, beleza? Sou eu, Gabriel Wilson, estou aqui em mais um vídeo do meu canal e mais um de pai para filho. E o tema de hoje é a igreja no mundo e o mundo na igreja. Eita! E pai, como a gente estava falando aqui, o tema do vídeo de hoje é o mundo na igreja e a igreja dentro do mundo. E tipo assim, o que você acha que acontece, tá ligado? Que desse mundanismo que tá se entrando nas igrejas, o que isso tem afetado nossas igrejas, tá ligado? Meu filho, assim, eu acho muito preocupante, né? Hoje em dia, infelizmente, ao invés de nós estarmos influenciando, nós estamos sendo influenciados. Se você reparar na história da humanidade, o cristianismo ele teve importância na montagem moral e ética durante a criação de novas sociedades, de novas comunidades. Então a gente via o sagrado participando no desenvolvimento de um mundo, né? Aquela coisa da implantação do reino de Deus na Terra. Você tinha uma influência cristã dentro das normas, das leis e das normas que as pessoas utilizavam para construir uma sociedade moderna. Infelizmente, não é de hoje, nós vemos uma secularização da igreja. O que é isso? Nós vemos que a igreja, tanto em questão de doutrina como de ritualística, busca no mundo influências e novas formas de você cultuar a Deus, tendo esse tipo de influência, né? Você vê assim, quando você tem uma... Missionário com frescura de mosquito. Não, mas tá com muito mosquito. Filho, hoje, infelizmente, nós vemos que nos ministérios de jovens das igrejas, algumas aberturas que são extremamente perigosas, né? Nós temos que entender também o seguinte: cada região do mundo, do nosso país, existe uma cultura regional, né? Uma cultura ali daquela localidade que cabe à igreja se adequar àquela cultura. Mas nós temos que ter uma referência dentro do Evangelho para que nós não sejamos contaminados com essa cultura. Então isso é muito importante. A gente tem uma noção de que a gente tem que respeitar costumes, né, da região, costumes que são costumes às vezes até de ancestrais e tal, mas isso não pode influenciar na pregação e na divulgação do Evangelho. Isso é muito importante a gente ver agora. Infelizmente, meu filho, hoje em dia a gente vê um mundanismo muito grande dentro da igreja. Hoje, infelizmente, nós temos o profano se misturando com o divino. E isso aí é totalmente contrário ao que está escrito nas Escrituras. Verdade. E, pai, o que seria isso, tá ligado? O profano indo pro sagrado? Porque essa parada que eu vejo é que muitas vezes a gente tem adequado as coisas do mundo para ficarem dentro da igreja e a gente não se posiciona de acordo com isso, tá ligado? Eu vejo que falta muito também do posicionamento da igreja de acordo com essas coisas mundanas que estão entrando nos nossos templos, nos nossos costumes. E por que a gente de fato tem que, tipo assim, aceitar isso daí, ou a gente tem que de fato nos posicionarmos e de fato agir de acordo com isso? Hoje em dia é muito complicado isso, né? Eu creio, não na maioria, mas algumas igrejas elas abrem a guarda para o profano para que você não perca os fiéis. E isso aí é totalmente discrepante ao que está escrito nas Escrituras. Nós acreditamos que a palavra de Deus, né, ela consegue modificar o ser humano através do Evangelho em Cristo Jesus, e essa mudança tem que ser genuína e real, e essas pessoas vão se acostumar ali com aquele novo ambiente, com aquela nova forma de viver. Então o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, nós vemos assim alguns líderes introduzindo algumas culturas pagãs dentro da doutrina para que a coisa fique mais suave, fique mais palpável para o público externo estar dentro da igreja. Então nós cansamos de ver, às vezes em show, você vê shows gospel onde se tocam até músicas seculares.
né? Isso aí é uma questão assim de você querer agradar o que está de fora, né? Para você não dissipar o que você ganhou. Eu creio o seguinte, que a igreja, nesses últimos dias, nós estamos no final dos dias, eu acredito que nós vamos ter uma mudança, né? Uma metanoia nas pessoas que se convertem ao evangelho, para que ela se aparte do mundo. Isso aí, assim, é uma coisa às vezes tão simples, né, cara? Que assim, às vezes eu fico até assim meio assim, cara, é tão fácil essa percepção. Como em qualquer outra discussão, as pessoas querem discutir, igual aquele último vídeo nosso, homossexualismo. Querido, se você quer ser homossexual, não participe da igreja, é simples assim, você tem esse direito, entendeu? Nós queremos que você tenha comunhão conosco, nós queremos te levar para uma vida de eternidade, mas se você não quer, querido, nós não podemos fazer nada. Então, assim, há que se buscar hoje uma conversa entre a liderança evangélica no país para que se freie isso quanto antes, porque depois vai ser um caminho sem volta. Porque que acontece? Você acostuma pessoas a ter uma forma de culto, e é uma forma de culto errada. E que se você não intervir o quanto antes, a tendência é uma piora. E aí você entra num outro ponto, que é essa questão de pessoas que não querem nem mais estar na igreja, porque as pessoas elas têm uma noção do que era o mundo. Elas têm um encontro real com Jesus Cristo e mudam a sua forma de viver. E quando elas querem uma coisa diferente, elas não encontram isso dentro da igreja. Elas encontram as mesmas referências mundanas que eles tinham fora da igreja. Vê isso é uma nova vida? Não. Então a pessoa às vezes fica com esse dilema e muitas das vezes se afastam do evangelho por conta desse mundanismo hoje dentro das nossas igrejas. Isso é um perigo, Vem, pai. Calma, meu filho. Eu tô com muito mosquito mesmo. Se você gostar, não vai fazer o bicho sair. Não, mas eu tenho que me coçar. Chato, né, cara? Bicho chato, mano. Beleza, bora lá. E pai, eu vejo isso daí também, que tudo isso que você está falando, mano, é muita verdade, porque acaba que o que a gente tem dentro se transpassa pra fora. Então, tipo assim, pra ter uma conversão real de alguém, uma pessoa de fato ter se convertido ao evangelho, ela tem que mudar. Sem mudança não tem conversão. Isso daí a gente vê desde Pedro, de quando ele de fato teve um encontro real dele com Jesus, depois do Você Me Ama pela terceira vez. Paulo, quando Jesus aparece para ele, Paulo muda radicalmente. Os apóstolos em si, todos eles mudaram muito. Os discípulos de Cristo em si, naquela época, de Atos, a gente via que os cristãos, eles de fato se mudavam por completo. E hoje em dia não querem ter essa mudança, querem de fato viver os costumes que eles tinham lá pra cá. Isso daí vem há muito tempo também, desde a época lá da Igreja Católica, etc. Mas, a gente vê que isso daí é uma coisa até antiga. Então, meu filho, eu creio nisso também. A criação da igreja primitiva, quando na Escritura vem falando que as pessoas colocavam tudo que elas tinham aos pés dos apóstolos, isso aí as pessoas colocam isso como se fosse a questão financeira, bens e tal, não tem nada a ver. Essa questão de você levar aos pés dos apóstolos, é que ele levava ali tudo que tinha ficado antes de conhecer o Evangelho, todas as suas mazelas, suas dores, os seus bens que foram adquiridos também, foi tudo colocado aos pés dos apóstolos para, a partir daquele momento, teria uma nova vida, nova vida no caminho, né? Que era chamado de o caminho. Pô, então, isso daí também Paulo fala também lá em Filipenses, eu acho, capítulo 3, que tudo que veio antes de Cristo, para ele era perda. E eu acho que mais adiante, né? Não, isso no 3, mais adiante ele também fala que ele tinha que não ver as coisas que iriam, do passado, e sim seguir adiante com aquelas coisas que teriam que vir. Isso aí é muito massa também, porque a gente vê que o evangelho não é apenas uma coisa de muito beleza, ver o velho homem se orgulhar do que você era anteriormente. Não, é você ver que tudo aquilo que você fez antes era uma forma de perda, era uma perda para a sua vida, tá ligado? Eu entendo assim, hoje quando a gente vê experiências seculares dentro da igreja, a gente traz toda aquela lembrança daquelas pessoas, aquilo vem à tona, vamos supor, né, fazendo uma conjectura, se você faz uma pregação expositiva falando sobre coisas assim, às vezes testemunho tem muito disso, né, que eu era isso, eu era aquilo e tal, ao invés de você estar falando de uma nova forma de viver, você fica trazendo aquelas mazelas que você tinha antes da sua conversão, como se aquilo ali fosse edificar a vida de alguém. Não, pelo contrário. O que edifica não é o que você viveu, e sim que a partir do momento que você conhece o Evangelho de Cristo, a sua vida mudou. Então, a partir daquele momento para frente, aquilo muda. Então, toda essa nossa discussão é o seguinte, nós temos que ter a real noção que o que é do mundo é do mundo.
o que é de Deus, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter essa noção e tentar bravamente, né? A gente sabe que hoje em dia, por um outro prisma, hoje em dia, muito do evangelho se virou um negócio, né? Então, o que acontece? Como as pessoas encaram a igreja como uma empresa, eles não querem perder ali o seu público, vamos colocar dessa forma. Então, elas não querem confrontar as pessoas com o que tem que ser confrontado. Agora, o que tem que se deixar bem claro que é o seguinte: o que é divino e o que é profano é profano. Amém. E pai, uma parada que você também falou que me puxou muita atenção e que tem que ser falado é que pela igreja atualmente não está de fato buscando mudar, ser de fato, tipo assim, diferente das coisas do mundo, as pessoas não estão mais indo a elas. O que você acha desse pessoal que se desengreja por causa desses assuntos, tá ligado? O que você acha sobre os desengrejados em si? A questão dos desengrejados é um fenômeno, né? Isso aí é um fenômeno desde 1990, você já vem observando isso dentro da comunidade cristã. Isso só acontece originalmente porque foi o que nós falamos. Nós temos uma realidade mundana, a pessoa conhece a Cristo, tem a sua conversão, ela muda a sua perspectiva e ela começa uma caminhada cristã, né? Geralmente dentro de uma igreja, dentro da comunidade ali que ela está inserida. Quando ela começa a ver, a observar que por Cristo ela deixou de fazer N coisas que davam prazer à sua carne, e elas começam a ver que dentro da igreja você também tem essas influências mundanas, e isso aí atrapalha, né, a caminhada dela. Então, tipo assim, isso é uma coisa que a gente tem que observar, que é um fenômeno que só tem a tendência de crescer. Entendeu? Crescer por quê? As pessoas que têm uma conversão real e começam a ver coisas erradas dentro da igreja, aquilo ali é muito frustrante para ela que quer uma nova vida, entendeu? Então é isso. E pai, na tua introdução lá que eu vi que tu falou também sobre música mundana dentro dos templos. Isso daí a gente já até presenciou isso, né, em alguns templos aí. A gente também vê vídeos na internet de famosos de gospel cantando até música da Ivete Sangalo em culto. E o que você acha sobre isso? Eu particularmente, eu acho ridículo, tá ligado? Uma pessoa tocar no templo, tá ligado? De Deus, assim, que a gente tá lá pra comunhão com Deus, pra buscar a Deus, tocar músicas que não foram inspiradas pelo Espírito Santo, cantar e tocar músicas que não foram, de fato, feitas para Deus, entendeu? Eu acho que isso aí dentro de um templo, acho que uma coisa... Eu fico escandalizado, não sei você, mas eu fico muito escandalizado, acho isso aí uma barbaridade. Mas, além disso, o que você acha, tipo assim, de cristão escutar música mundana? Também é o seu ponto sobre da gente tocar música secular dentro da igreja? Vamos lá. Primeiro, eu não vejo problema nenhum de você escutar música secular, né? Você cristão escutar música secular. A questão da música secular é o seguinte: existe música secular boa, existe música secular ruim. Existe música gospel boa e existe música gospel ruim. Vou te dar assim, pra você entender o que eu estou falando. Vamos supor, eu escuto músicas seculares que falam de amor, que falam da natureza, ou que falam de relação entre pessoas. Eu não escuto música mundana que fala de drogas, que falam de luxúria, de lascívia. Aí eu acho que, tipo assim, não cabe nem uma pessoa que não é da igreja escutar, que dirá nós que somos cristãos. Sim. Então, tipo assim, isso aí é assim, eu não... qual é o seu posicionamento? Você quer escutar música secular? Ok. Mas agora, você tem que saber o que você está escutando, né? Agora, eu particularmente, meu filho, eu vou dizer, você sabe disso, que você vive na minha casa. Eu, hoje em dia, eu não tenho mais, assim, o hábito de escutar música secular. Por quê? Porque eu acho que quando eu escuto louvores, isso me edifica, eu estou em conexão com Deus. Então, tipo assim, hoje, na sua totalidade, que hoje em dia eu não escuto música secular. Eu escuto música secular quando, meu filho? Quando nós vamos a um aniversário de pessoas que não são evangélicas, ou quando eu estou num shopping, ou quando eu estou em algum lugar público que tocam esse tipo de música, para mim não tem problema nenhum. Até, vamos supor, eu sou dentista, eu trabalho em clínicas que existem outros colegas que não são evangélicos e colocam lá, enquanto estou atendendo seu paciente, colocam músicas seculares. Isso para mim não me agride em nada, assim, zero. Só que quando eu quero escutar música, eu escuto louvores, tá? Isso é uma opção minha. Agora, isso que você falou de música secular dentro da igreja, dentro de um culto, eu abomino, assim, total. Por quê? O que acontece? Quando nós estamos cultuando a Deus, nós não temos que ter nem um resquício de um pensamento mundano, profano, que dirá você sair da sua boca, no momento de culto,
a Jesus, você falar coisas profanas. Eu acho que pelo contrário, quando nós estamos cultuando a Deus, nós falamos palavras de exaltação do nosso Senhor Jesus, nós falamos, alguns irmãos pentecostais gostam de falar em línguas, que aquilo ali você está edificando o espírito. Eu acho que tem lugar para tudo. Dentro da igreja, num local de culto, não é lugar de música profana, na minha opinião. É o que eu falo sempre para você, meu filho. Eu respeito, né? Respeito, que eu conheço até assim, pastores que fazem isso, só que eu, assim, dentro da nossa ótica, isso aí assim, não cabe de jeito algum você ter música secular dentro do culto. Entendeu? Sim. E pai, eu também vejo que, tipo, o que você disse lá, de cristão poder escutar música mundana ou não, eu vejo que, tipo assim, tem muita gente que vai falar isso assim, não tem problema, beleza, aí vai lá e vai escutar uma Anitta. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, então, mas aí o que acontece? Tipo, vamos supor, isso que eu tô falando. Que tipo de música que você escuta, né? Vamos supor, é igual a Anitta. É como eu falo, um respeito para quem curte esse tipo de música. Mas, tipo assim, se você pegar esse tipo de música que ela traz, é uma música que traz uma sensualidade, é uma música que faz, muitas das vezes, apologia a coisas sexuais, que, tipo assim, em mim, meu filho, isso que tem que ficar muito bem claro, então eu vou falar até direto para ele. Em mim não edifica em nada, então eu não vou escutar esse tipo de música, entendeu? Nenhum cristão edifica. Agora, tipo assim, não, mas aí que tá, o que acontece? Como tem, aí que vem o ponto do vídeo, como hoje em dia você tem essa mistura, né? Você tem essa mistura, as pessoas acabam aceitando não só uma música secular bacana, né? Com uma letra legal, com músicas que beiram assim a sexo quase explícito, porque o que se fala ali e a forma que se dança, que se gravam videoclipes, são é apologia ao sexo pura e simplesmente, entendeu? Nós temos que ter discernimento e saber diferenciar, entendeu, meu filho? E discernimento também, até a questão musical, é ter um discernimento de espírito. Se aquilo ali te faz bem ou se não te faz bem. Eu, tipo assim, pra mim, particularmente, assim, não me faz bem. Então eu não tenho acesso a isso, eu não tenho contato com isso, entendeu? Aí voltando ao que a gente está falando aqui, se você começa a abrir dentro das igrejas algumas exceções e você traz influências mundanas para dentro da igreja, você corre o risco de pessoas acharem que você escutar músicas com apologia ao sexo é normal e que o cristão pode ter acesso a isso, o que não tem. Então, tipo assim, a gente tem que deixar de ser ultra-ortodoxos e falar que você não pode escutar música secular de forma alguma, músicas de artistas de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, que são músicas lindas. De você escutar uma música que tem palavras, né, de atos sexuais propriamente ditos, então, tipo assim, você não pode ser nem tão ortodoxo, nem tão frouxo, você tem que ter um discernimento, você tem que ter entendimento na palavra, que vai te dizer o que você pode escutar na questão musical ou não. Agora, existe um ponto de equilíbrio nisso aí, que é o que nós cristãos nós temos que ter no evangelho, que nós temos que ser equilibrados, entendeu? É Exato. Isso que eu entendo. E eu vejo também que, nesse ponto, uma coisa que a gente tem que destacar, como meu pai disse, não apenas a sexualidade, qualquer coisa que vá contra o cristianismo, qualquer coisa que vá contra a nossa fé em Jesus Cristo, a gente não deve escutar. Exemplo, uma música mundana que fale sobre assuntos tais assim, sobre drogas, apologia, a qualquer coisa que não vai de acordo com a nossa religião, a gente não deve escutar isso, cara. É simplesmente isso. Tipo, mas aí uma música, sei lá, que não tem nada a ver com isso, uma música que, tipo assim, de fato, não faz apologia a nada de errado, se a gente não saiba daquilo dali tá até em Romanos, tipo assim, se você não tem discernimento se aquilo dali é uma coisa de fato profana, beleza. Mas, cara, se você sabe que aquilo dali vai contra a sua religião, vai contra a nossa crença, velho, não consome isso, beleza? Esse é o recado. E, pai, agora eu queria que você desse uma passagem da Bíblia, falando sobre, de fato, esse assunto, uma coisa que Deus tocou no seu coração, pra gente falar sobre isso, sabe? Que é um assunto que a gente tá falando tudo isso, só que, primeiramente, tipo assim, a gente tem que usar a palavra de Deus pra mostrar tudo que é isso que a gente tá falando. Então, filho, assim, quando a gente falou pra gente falar desse tema, a primeira palavra que veio no meu coração foi em 1 João, que é um texto clássico que diz dessa questão do que é o mundo e do que é a coisa do Senhor, né? Então eu vou trazer para vocês aqui uma passagem que está em 1 João, capítulo 2, no versículo 15, que diz o seguinte: não ameis o mundo nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Que Deus abençoe a vida de vocês e que nós tenhamos um discernimento do que é sagrado e o que é profano. Que a paz de Jesus chega contigo, querido. Amém! E esse foi o vídeo, galera. Deus abençoe a todos. Valeu, falou!